Boa noite, empreendedores. Espera chegar, já chegou, gente. Deixa entrando. Gostaria de cumprimentar você que já está entrando aí na nossa live. Hoje vamos ter uma noite bem interessante para você, empreendedor, você do ramo do empreendedorismo, você que está desejando abrir o seu negócio. Gostaria que você estivesse aí compartilhando a nossa live. Tem um aviãozinho aí do lado. Você pode estar compartilhando a nossa live aí, divulgando. Vai repostando, começa a repostar aí a nossa live, a transmitir para outros empreendedores, para que hoje possamos ter uma live bem dinâmica, participativa e, acima de tudo, uma live de aprendizado, de conhecimento, que vai fazer o seu negócio avançar. Muitos têm recuado em plena pandemia, mas eu quero dizer para você, empreendedor, que o seu negócio vai avançar e a organização do seu negócio durante esse período de pandemia vai elevar o nível do seu negócio. Então vai convidando aí. Boa noite àqueles que já entraram. Hoje vamos ter uma participação especial na nossa live. Daqui a pouco a Ingrid vai estar entrando, Ingrid e Luciana, para brilhantar a nossa noite aí também com conhecimento. Vai ser um momento muito maravilhoso para tirarmos dúvidas, conhecermos acerca de uma lei que está se propagando aí nas mídias sociais, que vai afetar diretamente, vai para você empreendedor, vai afetar o seu negócio. Vá convidando, vá divulgando aí a nossa live, vá chamando outros empreendedores. E você que já está aí conosco, seja bem-vindo. Vamos ter uma noite bastante produtiva hoje. Uma noite onde você vai vencer alguns desafios. Desafio de empreender em meio a uma pandemia. Sejam bem-vindos, empreendedores. O tema hoje é bastante sugestivo. A organização da empresa e a lei de proteção de dados. Falar em organização e falar numa lei nova que vai trazer muitas mudanças no cenário do empreendedorismo no Brasil. Vá convidando aí outros empreendedores, pessoas que você sabe que gostariam de desatar na área do empreendedorismo. Olá, boa noite. Aqueles que já entraram aí. Olá, boa noite. Boa noite, Ingrid, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a essa live, certo? Eu não tenho dúvida que o assunto que nós vamos abordar hoje vai
ser de muita valia para o seu negócio. E eu não tenho dúvida também que ele não será mais o mesmo a partir dessa live. Verdade. Do assunto que nós vamos abordar. É verdade. E hoje você está nos abrilhantando, né? Vamos trazer conhecimento, tirar dúvidas. Vamos fazer algo diferenciado aí. E aí, cada empreendedor hoje vai tornar uma rede mais forte, rede de empreendedores que crescem organizado, crescem com resultados, crescem com segurança jurídica. Então você que está aí empreendendo, hoje vai ser um divisor de águas no seu negócio. Isso mesmo. E o tema, né, Ingrid? A organização da empresa e a lei de proteção de dados, uma lei nova, uma lei de 2018, vamos estar tratando dela também minuciosamente, alguns pontos relevantes dela, mas que vai ter impacto muito forte a partir desse ano para os empreendedores. Muitos não conhecem, e aí nós vamos estar trazendo esse entendimento para os empreendedores, aqui no estado, fora do estado. Mas Isso mesmo. a Ingrid, tá? Quero dar boa noite aqui, doutor. Quero dar boa noite aqui a Inaraí, é minha colega, certo? Conheci no estágio e está aqui hoje para aprender um pouco mais também. Quero dar boa noite para ela, seja bem-vinda. Silvia também aí. Tem a Valdene que já entrou, teve alguns empreendedores que já estão aqui conosco, nos acompanhando. E você que já está nos acompanhando aí, vá divulgando a nossa live, vá compartilhando. Estamos iniciando a live. E o tema, a organização da empresa e a lei de proteção de dados. A Ingrid Luciana, graduanda em administração, empreendedora. E aí nós vamos estar iniciando falando um pouco sobre a organização da empresa. E acerca desse tema, eu vou deixar um pouco para a Ingrid. Ingrid vai estar um pouco abordando algumas coisas acerca da organização da empresa, né? Quão importante é organizar a empresa nesse período que nós estamos vivendo. Então, vou passar um pouco a palavra para a Ingrid e gostaria que você, se tivesse alguma dúvida, se tiver alguma pergunta, você pode estar fazendo alguma pergunta aí para que possamos interagir. Tá bom? Vou passar um pouco a palavra para a Ingrid estar falando. Tá certo. Boa noite novamente para todos. Como foi apresentado, eu sou Ingrid, certo? Eu tenho 26 anos, sou graduanda em administração, já estou concluindo na Uninasal. E vim falar um pouquinho sobre a organização, certo? Na verdade, a organização ela é algo primordial, né? Na nossa vida, tanto profissional como secular, como na sua casa. Também sou mãe, certo? E assim, a gente percebe que tudo precisa de organização. Desde os afazeres da casa, quando você acorda e você vai produzir no seu dia, você precisa também ter uma organização. Porque senão passa o dia e acaba que você não faz nada. Bem assim são os homens, aqueles que trabalham fora. Da mesma forma, eles precisam organizar o seu tempo. Então, tudo ele volta na nossa vida em vários assuntos, em vários ícones, referente à organização, e ela precisa estar presente da mesma forma e muito importante como empreendedor no nosso negócio.
certo? Primeiramente também, eu gostaria de agradecer ao doutor Edivaldo pelo convite, certo? De estar aqui falando um pouco, né, sobre algo que eu gosto muito. Você que nos abrilhanta com a sua Algo presença. Algo que eu gosto muito, que é o... Só um momento, o pessoal tá falando aqui que o áudio tá baixo. Já aumentei aqui, espero que tenha melhorado. Já melhorou, pessoal? Entendi. Aí o áudio. Sim. Pronto, vamos lá novamente. Sim, agradecer também ao senhor pelo convite de estar aqui participando e falar sobre algo que eu gosto muito, que é a administração, que é administrar, que é organizar, que é ter a atenção, né, para o nosso negócio, que o nosso cenário hoje, infelizmente, ele tende a desanimar um pouco os pequenos empreendedores. Os grandes também passam por isso, mas eles, como já têm uma estrutura maior, eles conseguem passar por esse momento, por essa crise, por essa pandemia, e não sofrer tanto como os pequenos. Então, assim, nós estamos aqui, né, para ajudar, com certeza ajudar, e esclarecer, né, um pouco mais aqueles que estão aqui hoje, que estão... que vieram aprender um pouco e que querem fazer com o seu negócio, que o seu negócio amplie e que essa pandemia não pare o seu negócio. Nós, empreendedores, empreender, na verdade, ele é um ato de potencializar, de inovar. Então, eu gostaria de parabenizar aqueles que estão aqui, que vieram, que têm o seu negócio, que não parou, que estão inovando, que estão empreendendo de fato, né? A organização da empresa, ela começa primeiramente por nós, os empreendedores. Porque se nós somos uma empresa pequena e só tem eu de funcionário, então primeiramente eu preciso organizar a mim, organizar o meu horário, organizar a minha vida, separar o meu negócio. Então, para separar o meu negócio da minha vida pessoal também é uma organização, né? E assim, quando a gente já tem um funcionário, a gente já está num nível um pouco maior, organizar também já vem uma outra questão. Nós precisamos ser o modelo dessa organização, para que os nossos... as pessoas pela qual a gente está ali ensinando, elas possam ver em nós um modelo, certo? Um modelo de organização. Então, assim, primeiramente, em nós, né? Claro, a organização. Depois, ser esse espelho, estar atento e preparado para as mudanças, porque o que a gente está passando agora é uma mudança, é um desafio e um grande desafio. Todos aqueles que estavam não preparados, mas estavam atentos a essas mudanças, a esses desafios, ainda estão de pé. E também tem aqueles que são os que aproveitam as oportunidades na dificuldade. São aqueles que começaram agora. Esses que começaram agora, eles estão aproveitando a pandemia como um desafio. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu ouvi em um curso, né, que a gente foi fazer lá em Brasília, referente a justamente ser um líder empreendedor, e fala muito comigo, que eu vou passar para vocês agora. Escrevam, aqueles que gostam de escrever, para que amanhã você consiga lembrar, que você consiga trazer a sua vida nessa frase. Ela fala assim: nossas maiores oportunidades estão habilmente disfarçadas em meio a problemas insuperáveis. Para muitas pessoas, a pandemia hoje é insuperável, porque nós estamos perdendo pessoas que amamos, nós estamos... algumas pessoas perderam seus empregos, algumas pessoas, infelizmente, estão ainda doentes, né, passando por um processo de recuperação. E assim, é como se fosse um problema insuperável. Mas é nesse insuperável
que existem oportunidades. E é sobre essas oportunidades que nós, empreendedores, temos que estar o quê? De olhos abertos. Temos que estar atentos, porque é nessa oportunidade que nós vamos crescer. Então, se organizar também é algo de estar atento. É você ter todos os seus processos organizados. Se você é um pequeno e você faz um delivery, por exemplo, não, eu não vendo, eu não tenho uma loja física, então eu não preciso ter esse cuidado de organização. Precisa, porque você precisa ter um contato com o cliente. Naquele momento você já tem acesso a alguns materiais do cliente, e é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre você estar organizado com os documentos, com as partes que burocráticas, né, na verdade, tanto dos clientes, como dos seus funcionários, como de você mesmo e da empresa. Então, sobre isso, eu quero chamar o doutor Ed Cláudio, que ele vai falar um pouquinho sobre a Lei da Proteção de Dados, que é algo que você, empreendedor, precisa estar atento. Muito obrigado, Ingrid. Obrigado a todos que estão entrando aí, cumprimentar, né, o apóstolo Janelildo, nosso mentor espiritual aí, tá nos acompanhando, a todos que entraram, Rosinha, Micaele, todos que estão acompanhando aí. Ingrid tocou em alguns pontos importantes acerca da organização da empresa. Se nós queremos avançar nesse período de pandemia, se nós queremos alavancar o negócio nesse período, nós precisamos ter uma visão clara de onde nós queremos chegar. Sem organização, o negócio não decola, não avança. E aí nós vamos estar trabalhando o que hoje? Estamos focados em uma nova legislação que chegou para trazer uma organização melhor e também uma responsabilidade para os empreendedores. E aí nós vamos falar da Lei Geral de Proteção de Dados. A empresa precisa de uma organização como um todo. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio também como um fundamento importante para trazer, para proporcionar uma organização no que se refere aos dados tratados pelo empreendedor e os dados dos seus clientes, dos seus funcionários, dos seus parceiros comerciais. Ainda está baixo o áudio, só alguns instantes. Melhorou agora o áudio. Agora melhorou o áudio? Como é que está o áudio aí? O áudio melhorou, sinaliza aí. Estão me ouvindo? Então vamos retomar a nossa live acerca da Lei Geral de Proteção de Dados. O que é essa Lei Geral de Proteção de Dados? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela surgiu em 2018. Toda empresa, você pode estar perguntando se a sua empresa precisa ou não. Primeiro você precisa entender o que é a Lei Geral de Proteção de Dados. E trabalhando a consultoria com alguns clientes, eu posso observar que boa parte das empresas não conhece a Lei Geral de Proteção de Dados. Isso é uma problemática que nós enfrentamos no meio dos empreendedores, porque essa dinâmica de você estar preocupado em cuidar do seu negócio e, ao mesmo tempo, tratar das questões burocráticas, e aí você, nessa dinâmica, você acaba prejudicando alguma das áreas da sua empresa. Com o avanço na caminhada, principalmente das questões digitais, do marketing digital, da venda online, os dados ficaram mais expostos. Em 2018 surgiu a Lei Geral de Proteção de Dados, que é nada mais, nada menos que o tratamento dos dados, seja de cliente, seja de funcionário, seja de fornecedor. Então, essa lei veio para cuidar dos dados
das pessoas. Então, com essa nova legislação, ela vai proteger quais dados, você pode estar perguntando, quais serão os dados que serão protegidos? Os nomes, número de documentos, dentre outros dados como posição política, resultado de exames, etnia, todos os dados inerentes à pessoa, uma vez que você coloca ele à disposição de uma pessoa física ou jurídica, porque o que a lei estabelece sobre a proteção dos dados? Os dados podem ser armazenados ou apenas coletados e não armazenados. Mas uma vez que você coletou esse dado, você precisa ter um tratamento com esse dado. E a lei vem justamente para tratar esses dados, os quais eu citei aqui, inúmeros dados, seja CPF, RG, número de telefone, seja um resultado de um exame. A lei busca evitar o vazamento desses dados. Ela busca resguardar o acesso não autorizado. Porque muitas das vezes esses dados vazam ou pessoas que não deveriam ter acesso a esse dado têm acesso a esses dados. Então a lei vem para isso. E para isso, o tratamento desses dados, você que tem uma empresa, você que tem um negócio, esses dados precisam ser guardados, serem colocados, mas precisa de uma autorização. Eu sei que muitos têm acompanhado a mídia, televisão, a internet, têm acompanhado os noticiários, e tem algumas propagandas na televisão que passam a pessoa com a camisa, com os dados lá, CPF, o nome, número de telefone. Aquela propaganda nada mais é do que o reflexo dessa lei. E aí vem estampado, privacidade, nós cuidamos dos seus dados. A pergunta é, como a sua empresa, o seu negócio tem cuidado dos dados? Essa é a grande pergunta que precisa se fazer. Então, a lei veio justamente para evitar que qualquer pessoa tenha acesso aos dados. Mas essa lei vai afetar diretamente você, empreendedor. E aí eu vou dizer, quem é que vai ser atingido por essa lei? Aí você pergunta, eu posso ser atingido por essa lei? E aí eu gostaria de mostrar para vocês quem pode ser atingido por essa lei. Quem pode ser atingido pela lei de proteção de dados? Sabemos que essa lei vem para proteger o dado. O dado seja ele do meu cliente, do meu fornecedor, do meu funcionário. Mas a questão é, quem é obrigado a cumprir essa lei? E a própria lei já diz, toda pessoa física ou jurídica, seja ela jurídica, privada ou pública, ou seja, uma MEI, um órgão público, uma empresa de pequeno, médio ou grande porte, não importa o tamanho da sua empresa. Trabalhou com dados? Eu tenho uma empresa de delivery de açaí, que é a sensação do momento, ao menos aqui em Aracaju, todo canto a gente encontra delivery de açaí. Eu tenho uma barbearia, eu tenho uma panificação, eu tenho um mega supermercado. Você coletou o dado, armazenou o dado, seja farmácia. Eu trabalho com venda de roupas. Armazenou dado. Esse dado pode ser coletado de forma online, ou via telefônica, ou presencialmente, física. E aí surge a questão de você, empreendedor, estar atento, porque você pode estar enquadrado nessa lei.
Ah, mas eu não tenho empresa, eu estou assistindo a live, não tenho empresa. Mas você pode fazer parte de uma associação. Você pode ser um líder religioso, um pastor, tem uma igreja. A igreja está inserida, as associações estão inseridas. Ah, eu tenho um time de futebol, o time de futebol também está inserido, porque armazena os dados. Armazenou dados de cliente. Ah, o cliente liga para mim, eu pego os dados dele para fazer uma entrega. Você armazenou. Aquele cliente sabe que você coletou o dado dele, para que vai ser coletado? Então, muitos empreendedores trabalham com os dados das pessoas, mas a grande questão é como você está cuidando desses dados. A forma como você cuida desse dado, ele é determinante para a sua empresa. Ele vai ser muito determinante para a sua empresa. Por quê? Por que vai ser determinante, Cláudio? A questão dos dados, das informações coletadas, que a minha empresa coleta dos meus clientes, o bloquinho que eu tenho com o nome do meu cliente, com o telefone, com o endereço. Ou lá no meu arquivo digital, lá eu tenho o banco de dados dos meus clientes, dos meus fornecedores, dos meus funcionários. Uma vez que eu tenha esses dados, uma vez que esses dados venham a vazar, ou aconteceu de alguém repassar algum desses dados, o que pode a minha empresa sofrer? O que pode a minha associação sofrer? O que pode a minha igreja sofrer? Existem algumas penalidades, existem algumas sanções administrativas, algumas punições, que aí o órgão de fiscalização pode notificar a sua empresa que você ser autuado. E existem as multas. E quando fala em multa, mexe muito com a saúde financeira do negócio. E mexer no bolso pesa. Mexer no bolso pesa. Então, empreendedor, existem sanções, existem as multas, e as multas, a lei estabelece que ela pode chegar até a 50 milhões. Até 50 milhões pode chegar. Então, cuidado muito forte em relação a isso. Pode aprender todos os dados que você tem na sua empresa. É outro tipo de penalidade. Pode haver a suspensão do seu trabalho com coleta de dados. Sua empresa pode ficar proibida de coletar dados. E tem empresa que só trabalha coletando dados. E tem a questão dos processos. Falou em processo, falou em justiça, ninguém quer receber um processo. Mas no ramo do empreendedorismo é um risco do empreendedorismo. É um risco do empreendedor, os processos. Por isso que existe a consultoria jurídica, para auxiliá-lo nesse viés, evitar que a sua empresa corra os riscos na área jurídica. Então, os processos, ele pode atingir a sua empresa e pode atingir você, empreendedor. Os processos podem atingir você, como pessoa física. Seja ele processo civil, de reparação de danos, e pode ser um processo criminal. A sua empresa pode responder criminalmente, você pode, empreendedor, responder criminalmente. As sanções e as multas administrativas é um ponto que pesa muito no bolso do empreendedor. E nesse período de pandemia, nesse período de crise, de instabilidade, mexer com o orçamento é complicado. Para os médios e grandes empreendedores, não há algo que foi tão afetado. Fizeram uma pergunta, já que estamos falando de processo. O processo pode chegar em mim, como assim? Vamos lá. Existe um instituto
jurídico chamado despersonificação da pessoa jurídica. Vou explicar para você, empreendedor. Quando é ajuizado uma ação, um processo contra uma empresa, o responsável, o sócio, o dono da empresa, ele tem uma responsabilidade subsidiária. Responde subsidiariamente. Como assim? Se for um processo civil e reparação por danos, se a empresa não puder arcar com aquele dano, quem vai responder? O juiz vai desconsiderar a pessoa jurídica e vai atingir os sócios, os donos do empreendimento, ou seja, o seu patrimônio particular. Eu atuei em um processo, uma empresa me procurou, não vou citar nome nem muito detalhes, processo, uma reclamação trabalhista. Eu não atuei como o advogado desse processo, mas fui procurado na fase de execução pela empresa. E o que aconteceu? As sócias, elas já não tinham nem mais o negócio não mais existia, mas o processo foi tramitando, entrou na fase de execução, e aí o juiz determinou que a conta das sócias fosse bloqueada. Chegou o mês que bloquearam a totalidade, e nós sabemos, né, que não pode haver o bloqueio total. Alguns profissionais se passam nesse aspecto, mas existe um limite legal de bloqueio. E aí eu ajuizei, eu ingressei no processo, realizei os procedimentos, evitei o bloqueio total das contas, o débito já não caberia mais recurso, né, já era a fase de execução, mas elas teve que responder, fizemos um acordo, orientei a realizar um acordo bem vantajoso para elas, claro que o melhor bem do cliente, sempre. E aí, porque nós, na nossa consultoria, prezamos muito pelo melhor bem do nosso cliente. E aí a resolução ocorreu dentro do processo. Então, empreendedor, e criminalmente também, porque você pode responder criminalmente. Outra pergunta que fizeram, aproveitando, quais os maiores riscos do tratamento indevido do uso de dados? Os maiores riscos é o vazamento dos dados. Ocorrendo o vazamento dos dados, pode ocorrer uma denúncia, pode ocorrer uma fiscalização, que aí eu vou falar de um personagem chamado ANPD. O que é a ANPD? Agência Nacional de Proteção de Dados. É a agência fiscalizadora, quem fiscaliza, o órgão fiscalizador. Daqui a pouco, empreendedor, eu vou falar para você até quando você precisa ajustar a sua empresa. Qual o prazo disso? Mas o órgão fiscalizador, a ANPD, a Agência Nacional de Proteção de Dados, tem justamente esse devido. Se você utiliza de forma indevida, você pode responder processo, porque o responsável pelo tratamento dos dados, os responsáveis, que na verdade são 3 personagens, que é o controlador, o operador encarregado. Não tem como destrinchar o papel de cada um. Mas são 3 personagens que pode ser uma única pessoa. Minha empresa só possui uma pessoa, um funcionário. Não tem problema. Primeiramente, você já trabalha com a coleta dos dados desse funcionário. E aí, se você coleta, nem que seja um dado por mês, de alguma pessoa, seja quem for, pode incorrer nessa legislação. Por isso que a Ingrid tratou logo no início sobre a organização da empresa. Quando a empresa está organizada, ela evita isso. E se ocorrer o uso indevido, aí você pode sofrer uma sanção administrativa. Aí entra a consultoria. E aí nós podemos ajudá-lo, porque nós vamos ingressar
administrativamente para defender os seus direitos. E aí, aqueles que, não, mas eu consigo fazer a minha defesa, isso daí eu vou na internet. Primeiro, a defesa administrativa é um trampolim para a defesa judicial, porque administrativamente a sua empresa, ela pode ter negado o pedido, porque o ente autuador, normalmente ele não vai de pronto querer acolher o seu pedido. E aí você já deixa como preparatório, não com todas as razões de defesa, para o processo judicial. O que mais eu tenho observado nesses últimos dias, com as empresas que têm me procurado, é justamente que as empresas não conhecem a lei de proteção de dados. As empresas não estão adequadas à lei. As empresas ainda não implantaram dentro do seu negócio a proteção de dados. Muitas dessas empresas dizem, eu não tenho condições disso. E aí eu quero trazer para você entender que a sua empresa é o seu patrimônio. O seu negócio é o seu patrimônio. O seu negócio é, muitas das vezes, a realização de um sonho. E aí você, empreendedor, pode ser afetado por uma lei, sofrer uma autuação, responder um processo civil, responder um processo criminal e ver o seu negócio fechado. E todo sonho, toda realização vai por água abaixo. Por isso que nós estamos aqui, para lhe ajudar. Hoje nós temos um grupo no WhatsApp que é a rede do empreendedor. E aí eu vou estar daqui a pouco disponibilizando alguns links aí para você. Você vai copiar esse link, vai colar lá no seu WhatsApp e você vai entrar nesse grupo. Lá vamos estar tirando as suas dúvidas, dialogando, fazendo network. E também vou colocar um link que é o meu contato do WhatsApp, do seu consultor. E aí você vai poder ampliar esse conhecimento, você vai poder procurar mais detalhes acerca da lei de proteção de dados. E aí você pode estar perguntando, mas nesse momento eu estou vivendo um momento de instabilidade. Primeira coisa que eu quero trazer para você, que eu já falei, é que o seu negócio é o seu patrimônio. E você precisa colocar o seu patrimônio como algo importante dentro da sua vida negocial, dentro da sua vida do empreendedorismo. Por quê? Eu vou deixar mais para frente eu vou ajustar a minha empresa. Se eu perguntar aqui, quantos sabem até quando é o prazo para a sua empresa se adequar à lei de proteção de dados? Muitos aí não sabem qual o prazo para que a lei possa afetar diretamente a sua empresa. A lei já está em vigor desde 2018. Mais precisamente, em agosto de 2021, a Agência Nacional de Proteção de Dados, os órgãos fiscalizadores poderão autuar, multar e aplicar todas as penalidades da lei. E aí tem uma pergunta, como a lei impactará o mundo corporativo? Como foi já bem explanado, nós temos dois viés. Por exemplo, um tratamento indevido dos dados de um funcionário pode acarretar uma reclamação trabalhista, uma despedida indireta por parte do trabalhador. E na área negocial, os dados do seu fornecedor, do seu parceiro comercial vazou.
E aí, você pode estar se perguntando, como vai afetar isso? Se o seu parceiro comercial tem o vazamento de dados, ele vai executar possivelmente um contrato que tem contra você. E aí esse contrato tem cláusulas. Você, além de perder um parceiro comercial, você vai responder um processo por quebra contratual. E olha que eu nem entrei no ponto relacionado ao direito do consumidor. Falamos do mundo corporativo, mas também tem o direito do consumidor, que uma vez violado, poderá ser afetado. E aí eu pergunto, empreendedor, a sua empresa já está ajustada a essa lei? Sua empresa já está organizada para poder cuidar? Você hoje, empreendedor, você poderia dizer, empreendedor, os seus dados estão seguros conosco. Nós cuidamos bem dos seus dados. Tem uma propaganda na televisão que fala muito disso. Nós cuidamos dos seus dados. Sua empresa está preparada para cuidar dos dados? E aí eu quero tratar para você que você tem até agosto. E a partir daí, as punições, as penalidades, os processos vão começando a surgir. E aí eu vou ser mais ousado. O Estado, como pessoa jurídica, ele tem interesse em arrecadar. Porque as multas e penalidades vão trazer rentabilidade para o Estado fiscalizador. E aí as multas vão começar a surgir. Alguns dizem, não vão fiscalizar não. E o famoso jeitinho brasileiro, diante dessa lei, que é uma lei ampla, complexa, por isso que eu digo, você empreendedor precisa ter uma equipe técnica especializada e consultoria. Nós temos essa habilidade técnica para poder ajudá-lo a implantar essa lei dentro da sua empresa. Outro ponto importante é sobre a implementação. Como implementar a lei? O que é que precisa para ser implementado? O que é que precisa para implementar? Primeiro, você precisa saber noções. Não tem como ele destrinchar todo o processo, mas a normatização da empresa. Quais são as políticas de proteção de dados? Política de privacidade. Uma coisa importante na organização da empresa é os termos. Existe termo de confidencialidade, que é o termo de sigilo, que precisa existir. Outro ponto importante é o termo de autorização de uso dos dados. E isso é muito importante para você, empreendedor, porque a pessoa que está lhe fornecendo os dados, ela precisa ter total clareza para que aqueles dados serão usados. Para que aqueles dados serão usados? Como eles serão tratados? Eles precisam estar disponíveis. A lei vai trazer todos os mecanismos para você tratar dos dados. Para você cuidar dos dados. Então, a minha empresa trabalha só com delivery. Trabalha só com entrega. De forma online. Você precisa ter software, programas que vão permitir a pessoa lhe dar aquela autorização. Para que isso fique bem claro, que quando você for fiscalizado, você não seja autuado. Fizeram uma pergunta. Toda a empresa precisa estar adequada à lei. E a implantação? Como é que eu posso implantar?
Acima de tudo, e primeiramente acima de tudo, que é importante, fazer um diagnóstico. Quais são os pontos de fragilidade da sua empresa? Sua empresa tem todos os termos? Sua empresa tem todas as políticas internas necessárias para a proteção dos dados? Sua empresa, seu negócio, sua igreja, sua associação, ela dispõe de mecanismos online para que aquele que está fornecendo os dados tenha conhecimento de como aqueles dados vão ser tratados? Então, a empresa precisa passar por um processo. Muitas das vezes vai ter que dar treinamento, vai ter que capacitar os seus profissionais. Até você mesmo, empreendedor, vai precisar sentar com o seu consultor e começar a compreender a lei, os impactos da lei. Porque estamos falando aqui de impactos que vai afetar diretamente a economia, a saúde financeira do seu negócio, que vai afetar toda a estrutura organizacional da sua empresa. Ah, mas eu só tenho um funcionário. Vai afetar. Vai afetar todo o tratamento de dados do seu negócio. Então, hoje... E a pergunta... Doutor, a pergunta aí em cima foi feita aí, referente se todas as empresas elas precisam ter a lei da proteção de dados. As empresas que precisam... Sim, né, como foi... Pode falar. Como foi falado, né, todas as empresas, elas precisam sim ter esse cuidado com a proteção do dado dos seus clientes e dos seus colaboradores, né? E entender também que a organização, nesse caso, ela vai à frente da lei, né? Porque no caso, hoje a gente tem, como você falou, a gente tem algumas ferramentas hoje, algumas plataformas que nos ajudam. E a gente armazena o dado dos nossos clientes, mas sem saber lá na frente o que é que isso pode acontecer. No caso, a gente usa muito Excel, principalmente os pequenos. Eles anotam o dado dos seus clientes. E com o Pix também, outra questão, é o Pix, né, doutor? Porque a gente vai fazer ali, envia o seu Pix, geralmente é o CPF. Até quem não precisava do CPF hoje já está tendo alcance ao CPF do cliente mesmo sem precisar, porque eu vou mandar do meu Pix para você e acaba automaticamente mandando ali aquele comprovante e sai ali o documento do cliente. Então, a gente precisa, assim, ter esse cuidado e entender também que o administrador, o empreendedor, o empresário, ele precisa também reconhecer até onde você pode ir, né? Porque a gente tem aquela questão, não, eu faço, eu vejo na internet, eu resolvo, eu tento. Não, eu vou ver na internet um artigo que fala sobre isso para mim tentar entender. Mas é primordial a gente reconhecer até onde a gente pode chegar. Não, isso eu faço, mas isso daqui eu vou procurar alguém que possa me ajudar. E é para isso também que nós estamos aqui, né? Para ajudar, para clarear a mente. E é interessante, gente, pegar esses links que foi dado aí pelo doutor e entrar mesmo, tirar suas dúvidas, procurar saber. Nós temos lá um grupo de empreendedores que eu também estou nele, onde a gente vai conhecer um pouco mais sobre o negócio do outro, apoiar o negócio do outro, mas também a gente vai crescer, porque todo conhecimento é um crescimento. Tudo que a gente aprende hoje lá na frente, certamente a gente vai poder usar, a gente vai poder estar à frente de alguém e em relação a conhecimento. E é para isso que nós estamos aqui, né, doutor? Isso mesmo. Para ajudar o pessoal aí nessa questão. Fizeram uma pergunta, Ingrid, aí, acerca do Pix, né? Você falou do Pix, sobre se é aconselhável mandar o Pix com o número do CPF. A proteção de dados não é que você não possa fornecer os seus dados. Pelo contrário, aquele que está coletando os dados é que tem que ter os cuidados com aquele dado fornecido. E tem que deixar muito claro
para que aquele dado vai ser coletado e como ele vai ser armazenado. Está fornecendo seus dados para tal situação. A pessoa tem que ter a clareza de como e para que aquele dado vai ser coletado e onde vai ser armazenado, ou se ele vai ser descartado posteriormente, e como haverá esse tratamento, que aí é minucioso. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Vou dar um exemplo. Doutor, outra dúvida, rapidinho, referente a isso. Tem aquela questão também, né? Se o cliente, no caso o cliente, ele desejar uma cópia ou algo referente aos documentos que ele forneceu, um comprovante, alguma coisa, nós empreendedores temos que estar a postos para fornecer esse documento para esse cliente, seja comprovante, seja o que for. E nesse caso, também é primordial a organização, porque você precisa saber onde está esse documento para que seja entregue a esse cliente. Então, a gente que tem um negócio onde a gente pega muita gente ao mesmo tempo, chega a falar aqui com fulano, ciclano, beltrano, daqui a pouco, o primeiro cliente lá do ano passado, no caso, ele desejar essa documentação. Então, a gente precisa ter uma organização, como o senhor falou, né, referente ao software para nos ajudar, e também a questão do administrativo, né? Isso. Ingrid, aproveitando o momento, ainda a pergunta acerca do Pix. Nós temos duas situações. Eu forneci o meu Pix. Eu, pessoa física, estou fornecendo meu Pix para uma empresa. Aquela empresa, no momento que eu forneço o Pix, ela tem que deixar claro para o que ela está coletando. Ela já assume a responsabilidade. A responsabilidade não é da pessoa que está fornecendo o dado, mas daquele que vai cuidar dos dados. Então, aquela empresa precisa tomar os devidos cuidados. A pessoa, eu autorizo utilizar o meu Pix para tal finalidade. Somente se a empresa utilizar de forma errada, houver um vazamento daquele dado, a responsabilidade é da empresa. Quais os mecanismos que aquela empresa tomou para que o meu dado não fosse vazado? E aí você como pessoa física pode ingressar com ação. Foi daquela empresa que fez vazar o meu dado. Aí tem toda uma série de procedimentos que não tem como a gente tratar aqui, que vai afetar diretamente a empresa. O grande viés dessa legislação que eu quero trazendo é que essa legislação vem para despertar você, empreendedor, para organizar mais, para você ter cuidado maior. Ingrid trouxe de forma bem pontual essa questão da organização administrativa, porque são vários setores responsáveis. Ali você tem um recursos humanos, tem um setor de vendas, né? Estou falando para uma empresa que já tem vários setores, mas você, empreendedor, que cuida de várias informações, precisa ter muito cuidado. Por isso, eu repito e oriento. E Ingrid foi brilhante nesse aspecto. Você, empreendedor, você precisa procurar profissionais que possam lhe ajudar. A implantação não é simples, é uma lei nova, é uma lei com muitos detalhes que precisam ser tratados e cuidados. E o seu prazo está acabando em agosto. Você tem 4 meses apenas. Você tem apenas 4 meses para trabalhar. Por isso é importante, entre em contato conosco, agende uma consultoria para a sua empresa, agende uma consultoria na área de proteção de dados para o seu negócio, agende uma consultoria de organização, de gestão empresarial, muitas consultorias. Você que trabalha de forma online precisa trabalhar consultoria na área de tecnologia da informação, através dos programas que você vai trabalhar. Mas a proteção de dados é intercalada com vários outros segmentos. Então, o que é importante você, empreendedor? Procure um consultor, procure
pessoas qualificadas. Se você entender que o seu negócio é o seu patrimônio, se esse negócio é o seu patrimônio, você vai poder investir mais no seu negócio. Você pode perguntar, eu não tenho como investir. A pergunta não é essa. A pergunta é, quanto vale o meu patrimônio? Quanto vale o meu negócio? Porque muitas vezes é o seu sonho, como eu já falei. A valorização de um sonho. Então, o investimento na área do empreendedorismo, ele vai fazer com que o seu negócio apenas decole. Invista em profissionais. Trabalhe o seu negócio. Cuide do seu negócio. Para que você possa fazer e obter resultados. E aí, próximas lives, vamos estar trabalhando como você, por meio da proteção dos dados, como você sofrer menos os impactos financeiros. Uma das grandes coisas que afeta o financeiro, afeta a vida pessoal do empreendedor. Então, empreendedor, eu quero que você saia daqui hoje, nesse entendimento. Entendimento de quê? Eu preciso de profissionais, eu preciso de uma consultoria, eu preciso organizar o meu negócio. E eu quero que você entre em contato conosco. Acesse aí as nossas redes sociais, entre em contato diretamente pelo link que nós estamos postando aí e faça a consultoria urgente. 4 meses para você estar à frente de muitos empreendedores. E aí o nosso horário está chegando ao final. Sim. Ainda tem uma questão aqui que não ficou clara, que perguntou aqui novamente. Mas, na verdade, eu que mando o meu Pix para os clientes. No caso, a minha conta pessoal deveria ter essa proteção, não é isso? Exatamente. No caso, o que sai... Isso. Mas também tem que se atentar que a gente não pode, doutor, fazer uma mistura aí, viu? Tem que separar a conta da empresa, a conta pessoal. Existe também essa organização da gente separar para que no final a gente possa ter o controle do nosso faturamento e fazer aquele velho diagnóstico para saber se o mês foi produtivo ou não. Então, o aconselhável, na verdade, é fazer algo para a empresa. Já que a empresa ela já é uma empresa que já tem um MEI, já tem um cadastro, já tem o seu CNPJ, já pode sim abrir uma conta em nome da empresa mesmo, para que quando for enviar, no caso, esse Pix para o cliente, não seja nada pessoal. Acredito que sim. Só que o cuidado, na verdade, que nós empreendedores sempre queremos, o que entra, né? O que vem dos clientes, no caso, para nós. E não diretamente o que sai. É ou não é, doutor? Isso mesmo. Eu tenho essa dúvida. Esse cuidado é muito importante. Quando o seu negócio está organizado, todos os setores funcionando harmonicamente, você consegue fazer o seu empreendimento andar de forma segura, obtendo os resultados. E aí eu tenho experiência, já compartilhei algumas, de onde o empreendedor ele quer fazer toda essa gestão e tudo, e acaba prejudicando o andamento do seu negócio. Eu quero chamar a atenção de você, empreendedor, para entender que o sucesso do seu negócio depende do cuidado que você tem com ele, das parcerias que você traz para o seu negócio. Então, selecione bem as pessoas, os profissionais. Nós estamos aqui para ajudá-lo. Estamos aqui porque nós temos a competência técnica para cuidar do seu negócio. É bem-vindo, Felipe, aí, que entrou, está aí conosco, Eliane. Nós estamos encerrando a nossa live. Então, procure a pessoa certa. Não deixe para amanhã. Você precisa urgentemente hoje dos profissionais.
entre em contato conosco, nós vamos ajudar o seu negócio a crescer. Eu gostaria de agradecer a todos, que estiveram conosco na live, entendendo que o seu negócio é importante. Se você em 4 meses não implantar a lei na sua empresa, seu negócio pode ser prejudicado financeiramente, né? Seu negócio pode ser prejudicado financeiramente. E você que entrou agora, entre em contato conosco. Nós temos algumas coisas especiais para você, algumas coisas especiais. Agende sua consultoria, invista no consultor, para que seu negócio possa alavancar. Passar um pouco para a Ingrid aí também tá se... Vamos deixar salva assim a live, e vou deixar o link também após a transmissão, vou estar deixando aí. A nossa administradora aí, Ingrid aí, esteja aí também agradecendo a todos aqueles que nos acompanharam. Só tenho a agradecer mesmo a todos que estiveram aqui, que estão aqui, na verdade, né, que tiraram as suas dúvidas. Agradecer também ao Senhor pela oportunidade, pelo convite de estar aqui também, falando um pouco sobre algo que é de muita importância para nós, os empreendedores. Quero também agradecer à minha família, que quando souberam que eu ia estar na live, doutor, eles compartilharam bastante antes, né? Meu pai, minha mãe, que estão sempre me apoiando muito. E a todos vocês que vieram. E a mensagem de hoje, eu acredito que foi clara, né? Nós precisamos nos adequar à lei da proteção de dados. E para isso, nós estamos aqui, para ajudar a todos que desejarem. Então, entrem mesmo no link, tirem suas dúvidas e suguem do doutor, porque ele é muito rico em conhecimento. Muito obrigado a todos, né? Vou estar encerrando aqui. Entre em contato conosco, estamos aqui disponíveis para ajudá-lo e fazer o seu negócio crescer. Sem riscos, nós podemos ajudar o seu negócio a alavancar. Nos acompanhe aí nas nossas redes sociais e importante que a próxima live vamos trazer um tema de bastante relevância para vocês. Estaremos divulgando aí. Augusto aí. Augusto César. Também ajudei aí a abrir o CNPJ da empresa dele. É um forte parceiro aí, dentre outros. Então você venha conosco, se some para que o seu negócio avance. É de Cláudio aí, consultor jurídico empresarial. Estamos aí para ajudar o seu negócio a crescer. Até a próxima live. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite. Acabou, né? Acabou.